a 9, a letra A, né, pessoal, dá para usar aquela formulazinha ali do triângulo equilátero, né? Onde a gente sabe que a altura é igual ao lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Bom, o lado é 20, né? Então troca o L lá por 20, aí você tem 20 raiz de 3 dividido por 2. E aí 20 dividido por 2 é 10, né? Então você tem que a altura é 10 raiz de 3. Essa é bem tranquila, né? E aí a 9b, né, pessoal? Como o triângulo não é um triângulo equilátero, então eu não vou conseguir fazer pela formulazinha que eu fiz ali na letra A. O que eu vou ter que fazer ali? Bom, vou ter que aplicar o teorema de Pitágoras. Se eu pegar a altura desse triângulo isósceles, eu vou dividir a base dele bem ao meio. Logo, então, eu vou ter 15 para cada lado, né? E aí justamente falta a altura, que é o que o problema quer. Bom, aí olhando ali, ó, o 25, ele é a hipotenusa, a altura é um dos catetos e a base é o outro cateto, né? Então, eu vou ter isso dali assim, 25 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 15 ao quadrado. Lembrando que esse 15, pessoal, é a metade da base, né? Aí desenvolvi ali o teorema, o 225 está somando, vai para o outro lado diminuindo. Aí eu chego em x ao quadrado igual a 400. E aí x é igual a raiz quadrada de 400, que é 20. E a 10, né, pessoal, foi a que eu achei mais chatinha dos exercícios que a gente teve que fazer até agora. Então vamos lá. A soma dos quadrados dos três lados de um triângulo retângulo é igual a 32. Quanto mede a hipotenusa do triângulo? Bom, ele falou que se eu somar os quadrados dos três lados vai dar 32. Então eu fiz ali, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a 32, certo? Bom, aí, lembrando o teorema de Pitágoras, a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, certo? Bom, se eu pegar então pela lógica e a hipotenusa menos os catetos, isso tem que dar zero. Então, por isso que eu tenho ali, ó, a ao quadrado menos b menos c igual a zero. Aí, o que eu fiz? Eu fiz duas equações ali para comparar, ó. A mais b mais c igual a 32, a menos b menos c igual a zero. E aí, mais b com menos b cancela, mais c com menos c cancela. E a mais a dá 2a ao quadrado igual a 32. E aí, ficou uma equação do segundo grau simples, né? Onde é só isolar o a. Então, logo, eu tenho o 2 que está multiplicando, que vai para o outro lado dividindo. Então, eu tenho 32 dividido por 2, que dá 16. Logo, eu sei, então, que o a é a raiz quadrada de 16, que é 4. Como ele quer a hipotenusa, então a hipotenusa ali é 4. Resposta correta, alternativa B. E a 11 ali, né, pessoal, um trapézio retângulo tem bases 5 e 2 e altura 4. O perímetro desse trapézio é... Bom, pessoal, eu desenhei um trapézio, né, ali para você mais ou menos lembrar o que é um trapézio, né, pessoal? E aí ele quer o perímetro. Bom, pessoal, o perímetro de toda figura é a soma do seu contorno ao redor, né? Então, vamos lá. Para descobrir o perímetro desse trapézio ali, falta aquela diagonalzinha ali, né, pessoal? Porque os outros três lados eu sei que é 4, 2 e 5. Bom, aí o que a gente vai fazer? Bom, pessoal, observando ali aquele pontilhado que eu fiz em vermelho, eu transformei num triângulo retângulo aí do lado, né? Onde eu sei que o 3 é a base, né? Pela lógica, né? Se a medida inteira é 5 e onde fecha o retângulo ali é 2, a base dele vai ser 3. E o pontilhado, que é a altura desse triângulo, é 4. Então eu tenho um triângulo retângulo ali que está faltando o quê? Justamente aquela diagonal é a hipotenusa. Então eu aplico o teorema de Pitágoras, né? X ao quadrado, que é a diagonal, igual a um dos catetos, que é o 3, e outro que é o 4. Desenvolvi isso daí e cheguei lá em x igual a raiz quadrada de 25, logo então o x é 5. Então eu descobri o 5, que é aquela diagonal. Logo então o perímetro é a soma dos lados, então 4 mais 2 mais 5 vai dar 16, que é o perímetro dessa figura, beleza? Resposta correta, alternativa C, então. E o 12, né, pessoal? Um quadrado e um triângulo equilátero têm perímetros iguais. Se a diagonal do quadrado mede 9 raiz de 2, então a altura do triângulo em centímetros é... Bom, pessoal, primeiro passo ali, ó, se a diagonal do quadrado é 9 raiz de 2, tem aquela formulazinha lá, ó, que a diagonal é igual ao lado vezes raiz de 2. Bom, se a diagonal é 9 raiz de 2, então eu substituí a diagonal por 9 raiz de 2 ali, ó, e aí eu tenho o L.
que é o lado que eu quero descobrir. Isolando o L, a raiz de 2 vai para o outro lado dividindo, e eu tenho 9 raiz de 2 dividido pela raiz de 2. Todo número dividido por ele mesmo é 1. Então ali eu vou ter raiz de 2 dividido pela raiz de 2 vai dar 1. E 9 vezes 1 é 9. Então logo eu descobri que o lado do quadrado é 9. Bom, se o lado do quadrado é 9, o seu perímetro é a soma dos 4 lados. Então 9 mais 9 mais 9 é 36. No problema está falando que o quadrado e o triângulo têm o mesmo perímetro. Então, o triângulo equilátero também tem perímetro 36. Característica de um triângulo equilátero: todos os lados iguais. Se o triângulo tem 3 lados e seu perímetro é 36, logo os seus lados medem 12, certo? Bom, se o lado de um triângulo mede 12 e esse triângulo é equilátero, para calcular a sua altura, a gente tem aquela formulazinha ali, ó, L vezes a raiz de 3 dividido por 2. Bom, se o L representa o lado e esse lado é 12, 12 dividido por 2 vai dar 6, e logo a altura desse triângulo equilátero vai ser 6 raiz quadrada de 3. Alternativa correta, a letra C. Tudo bem? 13. Considerando um triângulo retângulo ABC inscrito em uma circunferência de centro O, sabe-se que AB é igual a 36 e AC é igual a 15. O valor de AO é... Bom, pessoal, vamos lá então. Se AB é 36 e AC é 15, e ele está dizendo que isso daí é um triângulo retângulo, né? Então eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Eu sei então que ali, ó, observando, ó, BC vai ser a hipotenusa, certo? Então a hipotenusa que é BC é igual a um dos catetos que é o AB, que é 36, e o outro cateto que é o AC, que é 15. Aplicando o teorema de Pitágoras, né, 36 ao quadrado é 1296, 15 ao quadrado é 225, aonde eu tenho então que o BC ao quadrado é igual a 1521. Logo, eu tenho que o BC então é a raiz quadrada de 1521, que o BC então é 39. Bom, só que ele quer o quê? Ele quer a medida AO. Se você observar AO, é o raio da circunferência, certo? O raio da circunferência é uma medida, né, para quem não lembra, que sai do centro da circunferência até a sua extremidade. E esse raio tem o mesmo tamanho em qualquer ponto da circunferência, certo? Desde que saia, claro, do centro. Então, se você observar o AO, ele é o raio que tem o mesmo tamanho do OC, certo? O centro da circunferência é justamente a medida que divide ali o BC ao meio. Então, logo, se eu pegar o BC e dividir ao meio, que é o 39 dividido por 2, eu vou ter 19,5. Então, a distância AO é 19,5. Como ali nas alternativas para assinalar não tem 19,5, mas tem lá 39 dividido por 2, né? Então, é a alternativa D, ok? E o exercício 14, né? Para ir do ponto central O até o ponto B, localizado numa praça de formato circular, de diâmetro igual a 40 metros, Pedro foi até o ponto A e dali seguiu em linha reta até o ponto B, conforme indicado na figura. Nesse caso, Pedro caminhou. Bom, pessoal, vamos lá. Para quem não lembra, diâmetro é a medida que atravessa a circunferência pelo meio. Logo, então, o diâmetro eu tenho o raio, que vem a ser a metade do diâmetro, beleza? Então, vamos lá. Então, primeiro, se você observar ali, está bem nítido o triângulo retângulo, né? Então, a hipotenusa é o AB, um dos catetos é o AO, e o outro cateto é o BO ali, que é o raio da circunferência, e, consequentemente, também a altura do meu triângulo, né? Então, vamos lá. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras ali, ó. O AB, que é o que eu quero descobrir, o BO, que é 20, né, pessoal? Porque é o raio. E lembra, se o diâmetro é 40, o raio é a metade, é 20. E o AO, que é 15, né, pessoal? Como é que eu sei o AO? Bom, se eu tivesse do O até na circunferência, seria outro raio, que é 20. Porém, ali no desenho, ele está me mostrando que há um recuo de 5 metros. Então, se de 20 eu tiro 5, daí que veio 15, beleza? Então, eu aplico o teorema ali, 20 ao quadrado é 400, 15 ao quadrado é 225.
Logo, eu tenho que o AB ao quadrado é igual a 625. Logo, o AB, então, é raiz quadrada de 625, que é 25. Então, eu sei que de A até B é 25. Pessoal, e aqui é bem importante, ó. Tem 25 aí para assinalar, porém o 25 não é a resposta, porque o Pedro, ele caminhou do O até o A e depois do A até o B. Então, o Pedro caminhou 15 mais 25 metros, que vai dar 40. Então, a resposta correta ali é a letra D.